Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Bom dia! Estamos começando a nossa sexta teleaula da disciplina de Informática Básica. Eu sou o professor Marcelo Leite Rios e hoje nós pretendemos dar continuidade ao conteúdo que foi começado na aula passada. Falamos dos programas de escritório e aí a gente falou especificamente dos processadores de texto. Estão lembrados? A gente falou do Word, né? Vimos um tutorial de como operar aquela ferramenta que é da Microsoft. Nós conhecemos algumas características do processador de texto Word e hoje nós vamos também falar de outro programa de escritório, também da Microsoft, que também é muito utilizado quando a gente fala de programas de escritório, né, pelas empresas, né, todos os órgãos utilizam, os órgãos públicos utilizam essas ferramentas para auxiliar ali nas tarefas administrativas, ok? Então vamos ver o roteiro da nossa aula de hoje, o que está previsto para a gente trabalhar. Vamos reforçar o conceito dos programas de escritório, o que é, e aí a gente já fala das planilhas eletrônicas, né? Vamos conhecer as duas principais planilhas eletrônicas, é algo que foi solicitado, né? Não está previsto no caderno da disciplina, mas é bom que a gente conheça para vocês terem esse conhecimento a respeito de como e por que se utiliza planilhas eletrônicas, ok? E aí, um tutorial sobre o Excel 2010, a gente vai ver ali como criar as fórmulas, utilizar as planilhas eletrônicas, no caso aqui específico do Excel, que também é muito utilizado. E por fim, aí é nossa atividade de sala para a gente exercitar o que nós aprendemos hoje. Tá? Então, programa de escritórios, aqui eu até vou passar rapidamente, que são programas para escritório, né? Então a gente conhece esse conceito aqui, programas para escritório, ou seja, são aplicativos voltados para tarefas de escritório. Então a gente está só reforçando e aí enquadram-se nesse tipo de programa os editores de texto, né? Os editores de texto que a gente viu aula passada, o Word e o Writer são os dois principais, as planilhas eletrônicas, que é o que a gente vai ver na aula de hoje, a gente vai conhecer duas principais também, e os editores de apresentação de slides, que também são dois, a gente também vai até dar uma olhadinha na aula de hoje a respeito, pelo menos conhecer as duas principais. E todo programa de escritório visa a dinamização, ou seja, tornar mais dinâmico as tarefas do dia a dia em um escritório genérico. Então a gente está só relembrando aqui nesse primeiro momento. O primeiro momento dessa aula é só para a gente relembrar o que é um programa de escritório, que é muito utilizado nas empresas, e ele tem esse objetivo de tornar mais dinâmico, facilitar o trabalho de quem está trabalhando nas empresas, nos órgãos públicos, né? Então a utilização dessas ferramentas tem como objetivo facilitar o trabalho que antes era feito de forma manual, agora é realizado de forma automatizada, através de um computador. Ok? Então esse é o objetivo da gente entender o que são os programas de escritório. Seguindo então aqui em tela, a gente pode falar que as duas principais empresas, né? A gente pode até dizer que existem diversas empresas, mas as duas principais que oferecem esses pacotes de programa de escritório, a gente vai ter aqui tanto o Microsoft Office, como também o LibreOffice. Antigamente o LibreOffice era chamado de BR Office, mas aí houve uma mudança na nomenclatura, e aí as duas empresas que trabalham com programa de escritório é o Microsoft Office e o LibreOffice, né? Lembrando que o Microsoft Office é uma ferramenta que é licenciada, é preciso você pagar a licença dele, e o LibreOffice, até por essa nomenclatura, né, ele é uma ferramenta livre, é uma ferramenta que você não precisa pagar nenhum tipo de licença para utilizá-la. Dentro do pacote Microsoft Office, o que a gente vai ver hoje, né? Ele apresenta uma coletânea de programas. Como vocês conheceram na aula passada, a gente falou do Word, que é um editor de texto. Qual é o objetivo da aula de hoje? A gente falar de um outro programa
que é o Excel, voltado para planilhas eletrônicas. Esse é o objetivo, então, de falar hoje sobre o Excel. Existe também uma terceira ferramenta aqui, que é o PowerPoint, voltado para a apresentação de slides, né, para a apresentação de trabalhos. E o Excel, o que vem a ser o Excel? Planilha eletrônica, né? É uma planilha eletrônica escrito para computadores que utilizam o sistema operacional Windows. Então, a gente aprendeu nas primeiras aulas sobre o Windows 7, o Windows 8, são os sistemas operacionais que funcionam nos computadores. Tá? E quando a gente utiliza a planilha Excel, a gente trabalha em cima desse sistema operacional. Ao salvar um documento no Excel, a extensão que é gerada é essa daqui, ó. Todo documento Excel, a extensão do arquivo é esse .xlsx. Tá? Então, a partir da versão já 2010, já tem esse X no final. Então, é XLSX, é a extensão do arquivo do Excel. Esse programa pertence ao pacote Microsoft Office, como a gente já falou, e esse é uma visão bem conceitual a respeito do Excel. Então, o Excel ele tem essa função de trazer ali uma planilha onde vai ter linhas e colunas, vocês vão ver já no tutorial, e essas linhas e colunas lá a gente tem um encontro, né, que a gente chama de célula. Então naquela célula lá você coloca os valores e vai somando, vai criando algumas fórmulas e é muito utilizado, né, dentro de uma secretaria, dentro de um ambiente, né, de trabalho, no ambiente escolar também é muito utilizado o uso dessas planilhas eletrônicas, ok? Aqui em tela a gente vai falar agora também do concorrente do Excel. No pacote LibreOffice também apresenta uma coletânea de programas. E aí, o concorrente do Excel é o Calc. O Calc também é uma planilha eletrônica que vem juntamente no pacote LibreOffice, bem como o Writer. O Writer é o concorrente do Word, né, que a gente viu a aula passada. O Writer ele visa editar textos, fazer editoração de texto. Quando falar editoração de texto, quer dizer que é edição de textos. Então é feito com o Writer. E o que o concorrente da nossa ferramenta de hoje é o Calc, que é a planilha eletrônica que funciona de modo bem parecido com o Excel. Tá? E o concorrente do PowerPoint é o Imprex, que visa a apresentação de slides. Ok? Então todas essas ferramentas pertencem ao LibreOffice. E aí, falar um pouco do Calc aqui rapidamente, antes da gente ver o tutorial. O Calc é um programa gratuito, né? Como a gente já sabe, como ele pertence ao LibreOffice, é uma ferramenta gratuita que possibilita a criação, edição e apresentação de planilhas eletrônicas. Então, não esqueçam desse detalhe que o Calc ele é voltado para planilhas eletrônicas. Eu estou trabalhando ali com o Calc, vou salvar o meu arquivo, o meu documento, a extensão que é gerada quando eu vou salvar um arquivo do tipo Calc, né, a extensão do arquivo é essa daqui, ó, .ods. Então, diferente do Excel, né, o Calc, a extensão do arquivo dele é essa daqui, .ods. Ao você salvar o documento no computador, essa extensão é gerada aí para poder ali sinalizar, né, que aquele documento pertence ao Calc. Toda vez que um arquivo for .ods, quer dizer que aquele arquivo é um arquivo Calc, ou seja, ele pode ser executado nessa ferramenta de planilhas eletrônicas do LibreOffice, que é o Calc. Ok? Então esse programa também pertence ao pacote LibreOffice e é o atual concorrente do Excel. Percebo que o Excel ele é uma ferramenta proprietária da Microsoft, você tem que pagar licença. Quando a gente compra o computador, às vezes você diz, mas já veio no meu computador. Mas na verdade já estava embutido no preço do computador ali a licença do pacote Microsoft Office, onde veio o Excel, o PowerPoint, o Word, dentre outras ferramentas. E já no LibreOffice vamos supor, é uma alternativa que a gente tem e muitas empresas, muitas secretarias, os órgãos públicos têm adotado o LibreOffice por questões de economia. Afinal de contas, é uma ferramenta gratuita, né? Então, essa é a principal característica. Agora, voltando aqui em tela, só para a gente fechar aqui, antes de ver o tutorial, tem aqui um comparativo que é do que a gente viu. O Word, qual é o concorrente dele? É o Writer. É um processador de texto, está aqui. E o de hoje, que a gente vai ver agora, o Excel. E o concorrente dele é o Calc, que é uma folha de cálculo ou planilha eletrônica. Às vezes, alguns autores na área de tecnologia falam de folha de cálculo, né? Ou então planilhas eletrônicas, tá? Então é a mesma coisa. O PowerPoint, o concorrente dele é o Imprex e visa a apresentação
de slides. Aqui é só para a gente ter ali um comparativo, a gente até conheceu isso na aula passada. E aí a gente tem agora um momento que vocês vão ver um tutorial a respeito do Excel, de como criar e manipular as planilhas eletrônicas, ok? Então assista o tutorial e já já nós voltamos. Gente, não só atendendo a pedidos aí de alguns cursistas, mas também nós aqui da equipe de gestão do curso, já vínhamos conversando a respeito da possibilidade de fazer uma complementação desse módulo de informática básica que vocês estão vendo com o pró-funcionário aí, né? E não só o pró-funcionário, mas as outras disciplinas também que irão utilizar esse tutorial. Então a gente resolveu hoje gravar para vocês uma breve explicação sobre o Excel. É preciso deixar claro no começo do vídeo que a gente não vai conseguir aqui, gente, fazer uma grande apresentação da ferramenta em virtude do pouco tempo que nós temos para trabalhar, tá? Mas eu vou tentar trazer, de acordo com... Eu pensei bem, achei prudente usar uma espécie de caso, de estudo de caso aqui, para a gente fazer isso de acordo com a realidade de vocês, que eu acho que... E não só de vocês, mas de todo mundo que conhece, que lida com números, é uma coisa fácil de tratar. Então eu fiz aqui, nessa primeira planilha, eu fiz uma tabelinha simples, tá, de notas de alunos, assim, enfim, pode ser nota de aluno, você pode usar essa ideia que eu trouxe para vocês com notas de aluno para tratar de despesas, sei lá, despesas pessoais, despesas profissionais, investimentos, enfim. Desde já que vocês captem a essência da proposta, tá, a essência dessa explicação que eu estou trazendo para vocês hoje. Então eu julguei ser interessante utilizar essa coisa de notas e tal. Então é o que eu estou fazendo aqui nessa tabela que aparece para vocês aí. Então eu simplesmente lancei notas, vocês podem perceber, e apliquei algumas formatações. Mas antes que nós falemos aqui dessas formatações, dessas funções que eu vou trazer para vocês que o Excel nos oferece para trabalhar, eu quero primeiro apresentar a ferramenta para vocês, tá? A exemplo do editor de texto, que eu já falei com vocês em outras aulas, e quem não viu ainda de outro curso, a ideia é a mesma para editor de texto, a ideia disso que eu vou falar agora, tá, gente? A ideia é a mesma para apresentação, criação de apresentação de slide, enfim. A ferramenta, basicamente, ela se divide assim. A tela dela é essa. Imaginem, aqui eu estou mostrando para vocês o Excel, mas imaginem isso no Word, imaginem isso no PowerPoint, enfim. Então você tem as guias, tá? E aí você tem aqui no Excel guia página inicial, guia inserir, guia layout de página, guia fórmulas, dados, revisão, exibição e assim por diante, tá? Vocês têm aqui as planilhas propriamente ditas, planilha 1, planilha 2, planilha 3, por padrão, que por padrão o Excel traz somente as 3, mas isso não impede vocês de criarem mais ou menos. Aqui nesse botãozinho do lado, ó, pausa o mouse em cima, tá vendo? Inserir planilha ou então uma tecla de atalho que ele dá. É possível também, tá, gente? Vocês têm a barra de rolagem, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? Isso para o Excel. E para o Excel, isso também vale para o Excel, para o Word e para o PowerPoint. Agora, especificamente do Excel, é a barra de fórmulas, que está aqui, ó. Se eu parar o mouse em cima, ó, ele mostra barra de fórmulas, tá? Aqui é a caixa de nome das células, da parte da planilha que você tiver selecionado. E para você acessar as funções disponíveis no Excel, você para nesse botãozinho aqui, ó, inserir funções. Quando você clica, ela te aparece uma caixa com várias funções que você pode organizar por funções financeiras, funções de data e hora, matemática e trigonometria, estatística, pesquisa e referência, banco de dados e assim por diante. São muitas fórmulas, tá? Muitas categorias de função, tá? Então a gente vai fechar aqui. A priori, a formatação, tamanho de fonte, negrito, itálico, cores, alinhamento, essa questão de trabalhar com números, formatação, você vai encontrar tudo na guia página inicial, tá? Reparem que a planilha, ela tem essas gradezinhas aqui, que são linhas, mas que na verdade quando você digita alguma coisa, deixa eu fazer aqui rapidinho, só para a gente ver
o conteúdo disso, tá? Aqui, visualizar a impressão. Quando você digita alguma coisa, que você quer ver isso na página, como isso está ficando na página, vamos visualizar a impressão. Não está ficando assim, ó. Se vocês repararem aí, vocês vão perceber que a linha não aparece, né? Eu tenho aqui a questão das margens que aparecem para mim, que eu posso manipular por aqui, tá? Se eu quiser manipular, aumentar, diminuir essas margens, enfim. Mas se vocês repararem, aquelas gradezinhas não aparecem, estão vendo aí? Eu vou apertar ESC no teclado para voltar para cá. Por quê? Porque elas são meramente visuais, essas grades. O que não nos impede de colocar realmente grades que vão nos remeter aí às tabelas do editor de texto, tá? Como é que eu faço isso? Eu seleciono a área que eu quero que tenha a divisão, tá? Como se fosse tabela. Vamos supor que eu quero isso aqui. Aqui na guia página inicial, no grupo fonte, você vai ter aqui, ó, desculpa, aqui, borda inferior. Tá? Ele tá falando borda inferior porque está aparecendo aqui a borda inferior, mas eu clico na setinha aqui do lado e aí eu coloco todas as bordas. Tá vendo que agora apareceu a linha? Se eu for lá visualizar a impressão, agora vai aparecer com linha, porque eu quis assim, tá? Aperto o ESC de novo. Bom, como não é o caso agora, nós vamos tirar essas bordas, colocar sem borda aqui, ó, tá? E apagar esse texto. Bom, o princípio de organização do texto do Excel é o mesmo para o Excel, é o mesmo para o editor de texto, é o mesmo para o criador de apresentação de slide, enfim, como é? Eu quero colocar aqui, vou colocar meu nome, certo? Eu quero que esse nome fique centralizado na célula. E aí, quando eu falo célula, o que eu quero dizer? Cada caixinha dessa aqui, gente, é uma célula, tá? Como é que eu acho a célula no Excel? Como é que eu sei, por exemplo, eu quero saber um valor, vou colocar aqui. Digam aí para mim, vou perguntar para vocês. Pronto. Eu quero saber o valor da coluna K e da coluna K que está na linha 13. Qual é o valor da coluna K que está na linha 13? Aqui, ó. Coluna K, linha 13, ó. Quando eu clico na célula, ele já marca a coluna e a linha onde esse valor está inserido, tá? Qual é o valor que está na linha 8 na coluna I? Qual é o valor que está na linha 8 na coluna I? Está aqui, ó. Coluna I, linha 8, ó. Então, o valor que está lá é o valor 4. Então, toda vez que eu falar para vocês na K3, o que é K3? K, coluna, 1, 2, 3, linha. Percebam aqui do lado, ó, linha 3, coluna K. Na F4, coluna F, ó, coluna F, linha 4. Então, eu estou falando da célula que está nessa posição. Na A1, coluna A, linha 1, ó. E assim por diante, tá, gente? A planilha, se vocês pararem para andar aqui com ela é enorme, tá, ó. Já foi o alfabeto todinho. Percebam aqui a coluna passando, tá vendo? Agora já estou no BN, BO, BP e assim sucessivamente. Se eu for andar a planilha toda, olha o tamanho dela. Então ela adota essa metodologia de duplicar o alfabeto para contabilizar a quantidade de coluna, tá? Como nós não vamos usar tudo isso de planilha, mas é só para que vocês percebam que ela é usada. Tem muita gente, eu mesmo no meu trabalho, faço coisas com a planilha que vocês não podem nem imaginar, gente. E vai muita coisa, tá? Vai muita informação. Então, deixa eu apagar aqui. A mesma coisa se aplica à linha, olha só, vou baixar aqui para a linha. Ó, linha 130, acompanha aqui comigo, ó, gente, a linha tá aqui, tá? Tá na 143, olha lá. Olha o tanto de linha, isso aqui vai a perder de vista, tá? Como a gente não vai usar também, é só para que vocês conheçam realmente a ferramenta, tá? Bom, eu acho que a gente já pode, não sei se tem mais alguma coisa interessante para saber, bom, eu acho que é isso. Eu vou ensinar para vocês algumas coisas aqui, nessa aqui, e depois a gente vem para essa que eu já montei, deixei montadinho para eu explicar ela para vocês e depois refazer mostrando passo a passo, tá?
Vamos mudar para a planilha 2. Bom, eu quero que a minha planilha ela fique sem grades. Como é que eu faço para tirar essas grades? Vocês vão procurar na guia exibição. Cadê a guia exibição? Guia aqui, ó. Exibição. Guia exibição, vocês procurem aí linha de grade. Aonde é que está a linha de grade? No grupo mostrar, ó. Mostrar, zoom, janela, macro, enfim. Grupo mostrar, tá aqui, linha de grade. Eu desmarco. Percebam aqui que sumiu, ó. Então agora é como se eu tivesse com uma folha, visualmente falando, como se eu tivesse com uma folha sulfite em branco, né? Mas as células continuam para mim, célula a célula, tá, gente? Isso não modifica. Vou voltar novamente às linhas de grade. Pronto, tá aparecendo, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu quero mostrar para vocês como é que eu faço para mudar. Bom, vamos começar aqui a entender a planilha, que eu acho que daqui é melhor, é o ponto de partida, acho que é mais interessante a gente partir daqui para vocês entenderem aí. O que eu fiz aqui, basicamente? Deixa eu centralizar isso aqui, para que vocês entendam aí o que vocês estão vendo. É uma planilha simples, que eu usei aí 6 nomes, 1, 2, 3, 6 nomes, tá? Que basicamente serve para me controlar notas de alunos, hipotéticos alunos aqui, que eu trouxe nesse caso para vocês aprenderem como fazer isso. Nessa planilha eu usei função de média, eu usei função de soma, eu usei fórmulas com subtração e usei uma breve consulta que eu vou mostrar para vocês no passo a passo. Tá. Aqui, se você clicar na célula, na B5, tá aqui, selecionada, coluna B, linha 5. Vocês vão ver o valor dela aqui e vão ver aqui na barra de fórmulas, tá? Então, quer dizer, eu só digitei um número para ela receber esse valor nela, tá? Já nas colunas de média, total e diferença, se você clicar aqui, não aparece 4,8 na barra de fórmula como aparece aqui. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o que tem aqui é uma fórmula. E é essa a principal característica do Excel. Eu utilizo de funções e fórmulas que manipulam os dados e fazem os cálculos automaticamente para mim, gente. Basicamente é isso. Bem a grosso modo, é para isso que o Excel serve. Ele vai muito além, é claro. Mas para nós aqui hoje na aula, nesse conteúdo básico que eu estou trazendo para vocês, é basicamente isso que ele faz, tá? É manipular e fazer um número ser tratado de acordo com a minha necessidade. Então o que eu fiz aqui? Eu usei uma função média que pegou da B3 a E3, tá vendo aqui, ó? B3, o que é B3? Coluna B, linha 3, ó. Pegou daqui, né? Até a E3, ó. E3, ó. Tá, mas aí você pergunta, professor, mas como é que ele pegou da B3 até a E3? Ele tá pegando tudo isso aqui? Eu digo para vocês que tá. E aí explico agora por quê. Na fórmula, percebam que entre B3 e E3, tá aqui, ó, 2 pontos, que é o caractere que eu utilizo para dizer para o Excel que eu quero nesse intervalo de B3 até E3. O que tiver entre B3 e E3 vai ser pego pela fórmula, porque eu estou usando 2 pontos. Se por acaso eu não usasse 2 pontos, eu usasse ponto e vírgula, olha aqui, ó, ele já mostra para mim aqui, tá vendo? Ele iria pegar B3 e E3. Porque o ponto e vírgula ele não pega o intervalo, ele pega só os valores que eu quero que ele pegue. Então, por exemplo, eu quero B3, E3, ponto e vírgula, C3, olha lá, já marcou C3, ponto e vírgula, D3, pronto. Ele fez basicamente a mesma coisa que eu fiz no começo, quando eu uso 2 pontos, só que agora eu usei ponto e vírgula, então só que aí eu tenho que trabalhar célula por célula, tá, gente? Essa é a diferença. Então, se você tem um grupo muito grande de informação, que você precisa pegar essa informação toda, o aconselhável é que vocês utilizem aí o sinal de 2 pontos, que ele pega o intervalo todo, ó. Tá vendo? Então, eu dou Enter e aqui ele me dá a média, tá? O que ele faz? Ele soma esses 4 aqui e divide por 4, tá? Se vocês fizerem na calculadora aí, vocês vão conferir que essa média, ela tá batendo, tá? A outra coisa é o total. Total, o que eu fiz com o total? É a soma de todas as células, nessa linha, tá? Na horizontal aqui, ó.
Então eu sei que João teve uma nota total no final de 4 bimestres de 23,8 pontos, o que me possibilita saber a margem necessária para que ele seja aprovado ou não aí em determinada disciplina, tá? Então o que ele fez? Soma de B3 é a mesma lógica, tá, gente? B3, 2 pontos, F3. Na verdade, está pegando F aqui, não é para pegar o F, porque F já é a média, né? Eu quero que ele some de B3 a E3, certo? Então, eu venho aqui, apago o F, coloco E. Pronto, tá aqui a média dele. Agora sim, se alguém fez o cálculo antes e deu errado, pode refazer agora que vocês vão verificar que está certo, tá? 7, 7, 14... com 3, 17, com 2, 19, está aí a soma desse intervalo de células, tá? E assim sucessivamente. Eu vou apagar aqui para mostrar para vocês, ó, e se vocês perceberem, à medida que eu apago aqui, ele já altera aqui. Eu vou explicar para vocês já por que disso, tá? Então deixa eu apagar aqui também, vou mostrar uma coisa para vocês. Ó, se vocês perceberam aqui, deixa eu desfazer, Ctrl Z, Ctrl Z, ó, tem um valor aqui. Conforme eu for apagando, ele já apaga ali, ó. Por quê? Porque aqui também é uma fórmula que eu vou explicar para vocês e ele busca esse valor aqui. Se eu apaguei aqui, automaticamente apaga lá. Vocês entenderam a diferença de você fazer algo que automatiza o seu trabalho? Se você não usa fórmula, gente, você teria que vir alterar aqui, depois vir alterar aqui. Se você usa fórmula, pronto, você só lança a nota numa determinada célula e o resto das células que tem fórmula, que depende daquela célula que você está alimentando com informação, sofrem uma ação em cadeia que vão atualizando automaticamente. Isso é automático no Excel, tá? Isso é bacana deixar claro para vocês. Então, por que eu apaguei aqui? Voltando aqui, né? Por que eu apaguei aqui para explicar para vocês? Mas, pô, eu preciso fazer, supondo, aqui eu estou trabalhando, nós estamos trabalhando com 6 alunos. Supondo aí que eu tenha 100 alunos, que eu tenha 400 alunos, como é o caso, por exemplo, do curso do Profuncionário nosso, a minha disciplina, a minha turma tem 455 alunos, né? Então, se eu tivesse que fazer isso aluno por aluno, como é que eu faço, né? Ah, vou ter que digitar a fórmula de novo, vou ter que... Não precisa, gente. Você lança numa célula, ela vai dar o valor para você, você seleciona ela aqui, ó, clica nela, ela vai ficar com essa bordinha preta, e tá vendo aqui no cantinho que aparece um quadradinho? Você vai posicionar o mouse bem em cima, ó. Percebam que a seta aqui, agora ela tá com uma cruzinha branca, ela vai se transformar numa cruzinha preta, ó. Pronto, parou ali, eu clico com o botão do mouse, com o direito, né? Para quem é destro aí usa o botão direito, para quem não é, que muda o lado do botão do mouse, é só mudar o clique também, tá? Eu clico, seguro o clicado e arrasto para as células que eu quero que recebam os valores. A hora que eu soltar, ó lá, ele já aplica a mesma fórmula, tá vendo aqui, ó? Automaticamente. E isso é bacana a gente fazer. Ah, total, como é que eu faço? De novo, vou lá, clico com a setinha ali da cruzinha, arrasto, ó, já puxa para mim, ele já refaz aqui a fórmula que tem aplicada aqui, que é de condicional, que é a formatação condicional automaticamente. Que legal, né? Eu acho que essa parte ficou clara para vocês. Agora eu vou explicar um pouco cada fórmula, né? E vou explicar essa coisa da formatação condicional. Então vamos lá na média. Aliás, na diferença, né? Total, acho que vocês entenderam, é soma. Eu quero que some de B3 a E3, ele dá o resultado da soma disso para mim aqui, tá? A média é de B3 a E3, ele me dá a média, ele soma tudo, divide por 4 e me dá a média, tá? Vamos falar da diferença. Então tá, qual é o meu parâmetro de diferença para que vocês entendam aí o que eu estou entendendo aqui por diferença e resolvi colocar para que vocês exercitassem aí também. O que é a diferença para mim? A diferença é, eu tenho aqui embaixo, ó, uma nota anual, certo? Essa minha nota anual, eu determinei que o aluno, para ser aprovado, ele tem que alcançar 28 pontos. É a minha nota anual. Aqui em cima, eu fiz um total dos alunos, que é a soma desses 28 pontos, certo? Então aqui, ó, fez a soma, deu um total, e na minha diferença, eu subtraio esse total da minha nota anual, gente. É muito simples. Como é que eu faço isso?
G3. Onde é que é G3? Está aqui, ó. G3. Eu estou dizendo que eu quero G3 menos B11. Onde é que está B11? Ó lá, ó. B11 aqui, ó. B11. Então eu subtraio o total da nota anual para ter a diferença disso. E dou um clique. Então de 19 para 28, a minha diferença é 9. Certo? E assim sucessivamente, gente. O que eu faço? Aí aqui tem uma coisa que eu deixei errado para mostrar para vocês que eu acho que é interessante. Como a minha referência, olha aqui, a minha diferença é a nota que está aqui no B11 menos o meu total, então a minha nota no B11 ela é B11, ela não muda. Se eu fizer aquele exercício que eu mostrei para vocês, de clicar e arrastar, o que ele faz? Ele incrementa, ou seja, aqui ele está G3, ele entende que ele passa a procurar na G4, que ele vai na G5, quando na verdade não é. Aliás, desculpa gente, B, né? Minha referência aqui é B. Ó, ele passa a procurar. O meu valor de referência, ele é B11, ele não muda disso. Quando eu arrasto, ele faz B12, olha aqui em cima na fórmula, na barra de fórmula, tá? B13, B14, tá vendo lá? E o B ali, assim, não pode mudar, porque o meu valor de referência, ele fica estático, ele não está distribuído para cada, né? E aí você pergunta para mim, professor, eu vou ter que editar, eu venho aqui, dou 2 cliques com o mouse e altero, né? Venho aqui, dou 2 cliques com o mouse e apago 12 e coloco 11. Venho aqui, dou 2 cliques com o mouse e apago 13 e coloco 11. Dou 2 cliques com o mouse e apago o 14 e coloco 11. Já imagina fazer isso de 400 alunos, de 100 alunos, de 50 alunos? Aí eu digo para vocês, não é preciso, deixa eu desfazer aqui. Como é que eu faço para que quando eu arrastar aqui para baixo, a minha referência de B11 permaneça B11 e não mude? É simples. Antes de eu fazer aquela magiquinha que eu fiz aqui de arrastar, gente, eu vou vir aqui na fórmula, coloco o cifrão aqui, ó, antes de B e o cifrão antes de 11. O que isso me permite? Permite que a minha fórmula ela não mude essa segunda célula. Essa segunda célula vai ser sempre ela. Se eu arrastar agora, ó, pronto, olha lá. Tá vendo? Se eu passar nelas aqui, percebam que muda a primeira célula, mas a segunda célula não muda. Que é uma coisa que eu, quando trabalhei em secretaria de escola, por exemplo, sofria muito. Eu não sabia, né, gente? Então, olha lá, ó. B11 permanece B11, não muda. Você entendeu? Então, é para vocês entenderem aí um pouco dessas dicasinhas que são mais, assim, corriqueiras, né? A gente quase não sabe porque é uma coisa que a gente não pratica. Então, eu espero que essa parte vocês tenham entendido, tá? Vamos avançar, que o tempo avança também. Pronto. Aqui embaixo eu tenho uma média que eu lancei à mão, tá? A minha média ideal, para que isso aqui tivesse legal, teria que ser 7, tá, gente? E o meu menor número é 2. E aí é uma função interessante também para mostrar para vocês. O que quer dizer essa função menor? Se eu clico aqui, ó, perceba aqui em cima, ó, é uma função menor, ele pega lá de B13 a E8, tá? Se percebam aqui que aqui embaixo, gente, ó, quando eu clico na função, deixa eu sair aqui para vocês verem. Quando eu clico na função, ele me dá um explicativozinho aqui embaixo, ó. Tá vendo? Quando eu clico fora, ele some. Olha lá, tá vendo que sumiu? Agora, se eu clicar para editar a função, eu posso dar 2 cliques aqui, ou posso clicar direto aqui na barra de fórmulas. Eu geralmente faço isso aqui, que é mais fácil, né? Aparece aqui uma explicaçãozinha. Então, B3 e E8 é uma matriz. Mas que matriz é essa? Quando eu clico na fórmula, ele mostra para mim uma marcação aqui. Então, a minha matriz aqui, o que deveria ser a minha matriz da função, é esse aqui, ó, B3 a E8. Ele pega de B3 até... Ele faz isso aqui, ó, E8, ó, E8. Então, isso aqui é a minha matriz que a fórmula pega, tá? Clico fora, vamos lá, ó lá. Menor B3, E8. Para que serve essa função? Eu quero saber, do meu grupo de 6 alunos, dos 4 bimestres, qual foi a menor nota, certo? Eu quero saber qual foi a menor nota. A função menor, ela busca na matriz, aí eu digo o intervalo, se eu tiver 100 alunos, gente, eu iria definir essa minha matriz para pegar a nota dos 100 alunos. Daria aí, sei lá,
B3 daria E8, daria E103, 100 alunos, né? E seria uma matriz gigante. Então, no meu caso aqui são só 6 alunos, eu digo B3, E8. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar essa função. Tá aqui. Eu vou refazer ela aqui para que vocês vejam como ela é feita, tá? Eu posso, se eu souber da função de cabeça, digitar igual, menor. Ó, conforme eu vou digitando, ele vai mostrando a matriz. A minha matriz é B3, 2 pontos, gente, ó lá, 2 pontos para pegar tudo nesse intervalo, tá? E 8, ponto e vírgula para separar a matriz. E o K, o que é o K? O K, a informação do K, ele é basicamente o seguinte. Eu digo em ordem qual a nota que eu quero. Ele busca a menor nota. E aí, por exemplo, se eu colocar 1 aqui, eu estou dizendo para o Excel que eu quero a primeira nota menor. Se eu colocar 2, eu estou dizendo para o Excel que eu quero a segunda menor nota, né? Se eu colocar 3, terceira menor nota. Se eu colocar 4, quarta menor nota e assim por diante. Eu vou fazer o exercício para vocês perceberem aqui comigo. Como a gente está com um grupo pequeno de informação, dá para a gente constatar se a fórmula está legal ou não. Então, o que eu estou colocando aqui, primeira menor nota. Vou dar um Enter. Ele traz um 2 para mim. Vamos verificar aqui dentro desse quadrante. Verifiquem, qual é a primeira menor nota? 2. 3, não é? 2. Então, eu tenho aqui 2, duas vezes a nota 2. Então, ele está certo. Ele está trazendo para mim que a minha menor nota das 4 bimestres desses 6 alunos foi a nota 2. Vamos editar a fórmula? Eu quero a segunda menor nota. Ele continua sendo 2, porque eu tenho uma e tenho 2, certo? Então, a segunda menor nota é 2. Eu quero a terceira menor nota. E ele já mudou. Então, eu tinha a primeira, eu tinha a segunda, e a minha terceira menor nota é 3. Vamos ver a minha quarta menor nota? Olha lá. E ele trouxe o 3 novamente. Será que tem 2 3 aqui? Opa, ele tem 1, 2, 3, 4 3. Então, se eu colocar aqui minha quarta, quinta, sexta menor nota, ainda vai ser o 3. Estão percebendo? A minha sétima menor nota. Opa, já mudou. A minha sétima menor nota já é o 6, está aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 6. Vamos colocar aqui sétima, oitava, nona menor nota. Nona menor nota ainda é o 6. Então, a décima menor nota já deve mudar. Opa, desculpa, a décima não, a décima primeira, né? Tinha um 3, 6. Opa, já aí. Décima primeira nota é o 7. E assim sucessivamente. Então, eu queria aqui a minha primeira menor nota. Opa, primeira menor nota. Tá aqui, 2. Isso eu estou fazendo para todos os 6 alunos, tá, gente? Supondo que eu queira fazer aí a minha menor nota para o João. Vamos fazer aqui. Menor nota. Eu quero que o João saber qual foi a menor nota do João. Como é que eu faço isso? Eu fiz aqui na mão, eu vou mostrar para vocês abrindo a caixinha de função, tá? Então vamos lá. Eu tenho que estar com a minha célula só para mostrar, tá, gente? A minha célula onde a função vai ficar, ela tem que estar selecionada. Função. Deixa eu colocar tudo aqui. Vamos ver se menor. Tá aqui, ó. Procure a função. Se eu digitar aqui, como eu coloco tudo, gente, olha só o tanto de função que o Excel tem, que você pode usar. Olha só o tanto de função, né? Às vezes, se eu vou procurar um por um aqui, vai dar trabalho. Eu sei que é menor que eu preciso, né? Então, eu digito aqui menor e clico em ir. Pronto, ele já traz para mim aqui menor. Eu clico em menor e dou OK. Agora, a gente vai fazer a fórmula por aqui, que eu acho que é uma coisa, para quem não conhece muito Excel, é uma coisa mais fácil, tá? Eu vou baixar aqui um pouquinho só para vocês visualizarem, ó. A matriz, ela tá lá selecionada, tá? Então, eu clico aqui no botãozinho de expansão, para me poder pegar a matriz. Eu quero saber a nota do João. Aliás, eu quero saber a nota de cada aluno, certo? Então eu faço, ao invés de pegar todo o quadrante, eu pego só na horizontal aqui, ó. Pronto. Certo? Selecionei lá, ele já mostra para mim aqui, ó, B3, 2 pontos, E3. Clico aqui e ele volta para cá. Qual a menor nota que eu quero saber de cada aluno? Eu quero saber a primeira menor nota. Não, a segunda menor nota. Certo?
Ok, pronto. Ele já traz para mim o 3 aqui. Se eu olhar João, a segunda menor nota do João foi realmente o 3. Aí agora você pergunta, professor, aqui o 3 está 3,0, por que aqui está só 3? Simples, porque a formatação da célula precisa ser mudada. Mas antes que a gente mude ela, vamos arrastar aqui para ver de todos os alunos. Olha lá, legal. A segunda menor nota da Maria foi 7. A segunda menor nota do Roberto foi 6. A segunda menor nota da Paula, tá aqui, gente, Paula, ó. Quando eu clico na célula, ele me seleciona a coluna e a linha, tá? O que me possibilita ver mais fácil os números correlacionados a essa célula que está selecionada, tá? Então, a segunda menor nota da Paula foi 7. E assim por diante. Agora eu quero fazer uma formatação nessa célula para que ele me mostre uma casa decimal aí, né? Simples. Eu seleciono todas as células aqui. Qualquer parte da área selecionada, eu clico com o botão direito do mouse, vou aqui, ó, formatar célula, tá? Ou então, vamos lá, célula, aqui na guia início, na guia página inicial, eu tenho aqui no grupo células, eu tenho formatar, ó. Eu posso vir por aqui, mas até que, às vezes você está nessa guia, até que você venha nessa guia, você já clicou com o botão direito aqui, e já veio aqui, certo? Eu prefiro fazer aqui, então eu vou fazer do jeito que torne a coisa mais prática para vocês. Botão direito, formatar célula. Pronto. Na guia que abre, na caixa de mensagem que abre para mim, na caixa de diálogo que abre para mim, eu tenho várias guias. Tá vendo aqui? Então, na guia número, eu tenho as categorias da informação como ela tem que ser apresentada para mim. No nosso caso, a gente quer colocar uma casa decimal a mais aqui, né? 3,0, 7,0 e assim sucessivamente. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, escolho na categoria número e ele já me mostra que ele está com 2 casas decimais. Ó, ele já me mostra como é que ficaria aqui. Ó. Eu só faço isso, diminuo, ó lá, e dou um OK. Quando eu der um OK, todas as células que eu tinha selecionado, que eu solicitei para formatar, vão ser alteradas automaticamente. Tá vendo que legal? Então aqui ele já me mostra a função formatada tal como eu quis formatar ela, tá? Agora eu vou explicar para vocês o que é essa barrinha azulzinha em cima, né? O que é essa barrinha vermelhinha aqui em cima, o que é isso? Bom, graficamente, você tem a opção de olhar isso, de olhar as notas com essa barra que ela te permite ver a extensão, né, da nota ou não. Em alguns casos isso é relevante, não sei se para a realidade de vocês seria relevante, né? Para quem lida muito com números como eu, por exemplo, no dia a dia, os relatórios que eu tenho que fazer, o meu chefe imediato gosta de verificar dessa forma porque visualmente para ele é mais fácil. Então eu achei que seria interessante mostrar para vocês também. Como é que é feito isso aqui, gente? É simples. Isso se chama formatação condicional. E aí, tudo que eu estou falando para vocês de função, de formatação, eu sugiro que vocês façam um exercício posterior de pesquisar na internet para se aprofundar mais, tá? Basicamente, como a gente está falando do Excel, a Microsoft oferece uma página de ajuda para todas as ferramentas que ela fornece, tá, gente? Então o Excel não é diferente. Você pode utilizar aí a pesquisa na internet para se aprofundar nessas tarefinhas, nessas ferramentas que são disponíveis aí pelo Excel, tá? Então, como eu estava falando para vocês, isso aqui é a formatação condicional. E como é que ela é feita? É simples também, tá? Na guia, página inicial, no grupo estilo, você tem aqui, ó, formatação condicional, tá certo? Então eu vou aplicar aqui nessas que não tem, que eu deixei sem para vocês, como eu tive que montar rapidinho para a gente já partir de alguma coisa, senão a gente não aproveita o tutorial o bastante, eu já deixei montado, mas já deixei algumas aqui que estão sem montar para vocês verificarem aí. Então vamos lá, eu vou aplicar uma formatação condicional na coluna de média. Como é que eu faço isso? Sempre, tá? Seleciono os dados que eu quero formatar, formatação condicional. E aí, ó, esse aqui, por exemplo, esse modelo que eu usei aqui é esse aqui, ó, preenchimento gradual.
tá? E aí conforme eu for passando o mouse aqui, ó, ele já me dá o preenchimento aqui, ó, percebam que conforme eu vou passando o mouse aqui, ele já me mostra aqui na tela como ficaria, tá? Para mim visualizando, ó. Então, esse que eu usei no anterior é esse azulzinho aqui, ó, para vocês verem, tá? Então eu vou colocar aqui esse verdinho. Cliquei, pronto. Tá aplicado a minha formatação condicional, que embeleza aí a minha planilha, embeleza aí o meu relatório, embeleza aí o meu documento, o meu ofício, a minha ata de reunião, enfim, embeleza e dá um certo ar de profissionalismo no teu trabalho, tá? Então isso é bacana porque a gente sai um pouco daquela mesmice de fazer só o básico com a planilha, né? Que a gente costuma, por falta de conhecimento até, a gente costuma não fazer. E aí com essas coisinhas pequenas a gente dá um aspecto melhor para o nosso trabalho, né? E aí aqui eu vou mostrar para vocês na coluna de diferença, você perguntar para mim, né, professor, aqui tá verde, aqui tá azul, por que aqui tá vermelho e esse aqui tem um verdinho aqui bem pequenininho? Deixa eu aumentar aqui, ó, gente, o zoom, já mostro para vocês onde é que é o zoom da tela, né? Aqui, ó, zoom, se eu clique mais, ó, tá vendo que tem um verdinho bem pouquinho aqui? Que ele representa, esse verdinho representa esse 0,5 aqui. E aí eu vou fazer a leitura dessa formatação condicional para vocês entenderem. O que acontece, gente? Vocês lembram que a fórmula da coluna de diferença, ela é a subtração do meu total com a minha nota anual de referência, que é o que o aluno precisa ter para passar. Concorda comigo? Então, por exemplo, o João, ele teve uma média anual total dos 4 bimestres de 19. E menos os 28 ele precisa tirar 9 ainda. E percebam que está vermelho, né? E aí eu coloquei o vermelho propositalmente. Porque é uma nota negativa, ele já deveria ter passado. Então ele ainda precisa tirar 9 para passar. A grosso modo, né? Ele ainda precisa tirar 9 para passar. A única pessoa que passou aqui com uma margem superior da nota anual aqui foi a Maria, que ela tirou 0,5 a mais da nota anual, ou seja, ela teve um total de 28,5. Por isso que ela está verdinha aqui, gente. E os demais também estão vermelhos, tá vendo? E aí percebam que a barrinha, ela é proporcional à nota. Ó, menos 9, ela está maior aqui, tá vendo? O 1 está menorzinho, o 6 está maior, o 2 está menor do que o 6 e maior que o 1, e assim sucessivamente. Então, isso aqui, a formatação condicional, ela automaticamente agrega ao valor inserido na fórmula, tá, gente? A nota. Como é que eu fiz isso? Então, para a gente refazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou refazer aqui na menor nota, para vocês saberem aí como é que é essa formatação condicional, tá? Vamos aqui, menor nota, seleciono as notas, as células onde eu quero a formatação condicional, gerenciar regra. E aí, aqui o que eu faço? Aqui eu digo, é nessa janela que eu digo como é que essa barrinha vai se comportar de acordo com os números inseridos nas células, tá? É uma regra que eu dou, que eu defino para que essa barrinha ela seja maior, menor, enfim. Basicamente eu vou inserir uma nova regra. E aí aqui eu digo o seguinte, gente, ó. Eu escolho dentro do tipo de regra, as definidas, eu escolho aqui, ó. Formatar apenas células que contenham, tá? E aí eu digo que ela tem que estar... Eu vou dizer que ela tem que estar, que é maior ou igual, para as notas que são maior ou igual. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver, 7. Maior ou igual a 7, eu formato. Vou aqui em preenchimento. Se ela for maior ou igual a 7, ela fica verdinha. Ok. Ok. Se eu arrastar aqui, ó, ainda não aplicou porque eu não fechei aqui, tá? Vou aplicar. Olha lá. Aquelas que estão maior do que 7, maior ou igual a 7, elas já ficaram verdinhas, porque eu defini assim, certo? Agora eu vou inserir uma nova regra para tratar o que é menor do que 7. Nova regra, formatar apenas células que contenham
o valor da célula, tá? É o que eu defino. Eu quero que ela contenha o valor da célula. E aí eu digo que ela tem que ser menor ou igual. Aí eu não posso colocar 7, porque eu já usei 7, então tem que ser 6,9. Formato, e digo que a cor de fundo vai ser vermelho. Ok, ok, e aplico. Pronto. Então percebam que ele não está gradual aqui, como esse ficou. Eu vou mostrar para vocês agora por quê. Mas eu posso tratar essa formatação condicional dessa forma também, que isso me possibilita enxergar melhor. O que é bacana disso aqui que eu falava para vocês, gente? Eu vou fazer um exemplo aqui, ó. O João, a terceira menor nota do João é 7. Concordam comigo? Porque ele tem a primeira 3, a primeira 2, a segunda 3 e a terceira é 7. Então eu vou alterar esse meu menor aqui, ó. Eu vou dizer que eu não quero a segunda, eu quero a terceira nota. E aí percebam que o fundo vai mudar. Pronto, ó lá, era vermelho, ele já trouxe um novo número para mim e já trocou de vermelho para verde. Vocês perceberam aí como é automático? Ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar novamente segunda menor nota. Vou alterar a nota do João aqui, vou colocar aqui um 5, que passa a ser a primeira menor nota. Olha lá, gente, já mudou, tá vendo? Ó? Deixa eu colocar 2, olha lá. Percebam que os gráficos automaticamente se alteram. 5, olha lá, mudou. E aí a segunda menor nota do João vai passar a ser 7, que eu vou colocar 7 aqui. E aqui vocês vão perceber que vai mudar. Ele já pegou aqui o 5, né? Que a primeira menor nota está 3, a segunda está 5. Ele pegou já o 5 como segunda menor nota. E aí eu vou mudar esse 3 aqui e vou colocar 7. De modo que o 5 vai passar a ser a primeira menor nota e o 7, como são 3 7, vai ser a segunda menor nota. E aqui ele já vai trazer o 7 e já vai mudar de vermelho para verde. Olha lá. 7, Enter. Pronto. Olha lá, ó. Automaticamente ele muda para mim. A diferença aqui diminui, que antes estava menos 9, né? O total dele já muda também automaticamente. E aí é aquilo que eu falei para vocês que acontece, a reação em cadeia, que tudo acontece em cadeia e vai mostrando os resultados. Bom, a gente não tem o tempo, está avançando, o nosso tempo está curto, eu vou precisar avançar aqui também. Eu fiz aqui do lado uma outra função que ela faz uma procura para mim, um PROC-V que chama, tá? Então eu não vou refazer ela para não causar confusão para vocês aí. Ela está feita, eu vou tentar fazer uma outra aqui do lado. O que essa consulta faz para mim? Eu vou apagar aqui Roberto. Notem que aqui mudou, não se aplica, né? Não tem. Então o que eu tenho aqui? Roberto, eu quero saber qual é a média, né, da Fernanda. Então para eu não olhar a tabela toda, eu vou só digitar o nome dela aqui, ó. Fernanda. Cadê Fernanda? Tá aqui, ó. A média da Fernanda é 5,5. Aqui trouxe 5,5. Tá vendo? Eu quero saber qual é a média do Roberto. A hora que eu digitar Roberto, ele trouxe 6,75. Roberto, a média dele, ué, por que tá dando 6,8 e aqui tá dando 6,75? Simples, gente, porque aqui tá com duas casas decimais. Botão direito, formatar célula, número, aí eu tiro aqui uma casa, ó. Ok, pronto, agora ele já deu 6,8. É o 6,8 que o Roberto tem de média. E aí eu posso definir isso para tudo. Se eu quiser o total, eu posso mudar a fórmula aqui, gente, aqui, ó. Nesse item. Eu não vou poder explicar essa fórmula, porque nós já estamos aqui com 40 minutos de vídeo tutorial, tá? Então eu vou trocar aqui. O 6, ele refere-se à coluna. A1, B2, C3, D4, E5, F6. Essa aqui é a 7. Então eu mudo do 6 para o 7. Ele deu um erro de referência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Roberto. Ah, tá certo, gente. Por que tá dando erro de referência? Porque a minha fórmula, ela busca só nesse quadrante aqui, ó. Eu extrapolei ele, né? Eu estou buscando o valor aqui na coluna total, só que ele só está fazendo a pesquisa nesse quadrante aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu aumento aqui de A3 a FG8. Olha lá, já aumentei meu quadrante. Quando eu der um Enter, pronto. Tá aqui a atualização, ó. Total de Roberto é 27. Bom, gente, é isso.
Infelizmente o nosso tempo já chegou no limite. Eu espero que um pouco da explicação do Excel provoque vocês aí até a pesquisar mais sobre isso, aprender mais sobre essa ferramenta, que ela tem aí uma gama enorme de possibilidades que ajudam vocês aí a trabalhar, tá? Então por hoje é isso. Obrigado por ter assistido essa aula. E aí, se qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, remetam ao professor que a gente tenta colaborar com vocês aí. Esse tutorial também vai estar disponível no ambiente virtual. A gente está com um probleminha técnico na transmissão da imagem, mas aí recomendo a vocês que vocês acessem o ambiente virtual para poder assistir esse tutorial e até praticar em casa, né, que é o recomendado. A gente agradece a participação dos tutores, né, da Kelly de Nova Brasilândia, da Luciane de Espigão do Oeste e da Maria Cristina de Ouro Preto, que está entrando em contato com a gente através do ambiente virtual. Então, uma alternativa que a gente recomenda é que os tutores entrem em contato com a gente através do ambiente virtual e interajam, né? E a gente, na medida do possível, vai estar atendendo vocês. Tá? Então, a gente vai entrar agora na atividade. Essa atividade foi enviada para os polos e aí, dentro de 30 minutos, retornaremos para resolver essa atividade. Até mais! Ok, então, muito bem, voltamos da atividade. Então, essa atividade que hoje nós trabalhamos com o Excel, né? Então, o que foi exigido de vocês com relação à atividade? Vamos ver a primeira questão, atividade de sala. A gente trabalhou na questão número 1, foi perguntado a vocês o que é uma planilha eletrônica. Vocês poderiam responder com as próprias palavras, né, sobre o que é a planilha eletrônica, para que ela é utilizada, qual a sua finalidade. Na questão 2, foi perguntado, né, a seguinte questão: cite quais são as duas principais planilhas eletrônicas utilizadas no mercado de trabalho, né? Então, quais são as duas principais tipos de planilha? A gente até chegou a falar antes do tutorial quais são as duas planilhas e quais são as características e diferenças entre elas, né? E é por isso que finaliza aqui a questão perguntando, elenque, né, as características e as diferenças entre essas duas planilhas eletrônicas. Então, essa foi a segunda questão que foi exigida de vocês. A terceira questão falava para relacionar. Relacione os seguintes programas de escritório. Aí a gente tem na opção número 1, temos o Excel. Na opção número 2, temos o Writer. Na opção número 3, temos o Word. Na opção número 4, temos o Calc. Então, foi pedido para relacionar com as seguintes características. Qual é a ferramenta de editoração gratuita? Qual dessas 4 ferramentas que foi aproveitada tem essa característica de proporcionar a editoração de forma gratuita? Segundo item aqui, folha de cálculo pertencente ao LibreOffice, né? Essa é bem fácil. Qual é a folha de cálculo, ou seja, qual é a planilha eletrônica que pertence ao LibreOffice? Terceiro item, qual é o programa licenciado destinado para formatação de texto? Também tranquilo, né? Um programa licenciado é um programa que exige uma licença para a utilização, tá? Voltado para a formatação de texto. E por fim, o quarto item, qual é a planilha eletrônica cuja a extensão é XLSX. A gente também viu na aula de hoje, né? Então, e por fim, temos aí a quarta questão, que diz, em uma planilha eletrônica, qual é a finalidade para a utilização de fórmulas? Uma das principais características da planilha eletrônica é a elaboração de fórmulas. Então, essa pergunta é, qual é a finalidade das fórmulas? No que ela facilita, né, no dia a dia das pessoas quando utiliza fórmulas? Né? E aí pede para você citar um exemplo e demonstrar, né, a utilização de uma fórmula. Então, vocês poderiam utilizar aí um exemplo, o exemplo que vocês quisessem, né? De acordo com a realidade de vocês, vocês poderiam utilizar aí o exemplo que for mais adequado, certo? Então, a gente viu essas 4 questões que tratam do Excel, né, sobre os aspectos da nossa aula de hoje. Então, vamos à resolução dessas questões. Na questão número 1, né, que foi perguntada a respeito
dos programas, né, de escritório, especificamente a planilha eletrônica. O que é uma planilha eletrônica? Então, programas para escritório que possibilitam a criação, edição e apresentação de planilhas eletrônicas, né? Isso é o significado da planilha eletrônica. O que vem a ser a planilha eletrônica de fato? É um tipo de programa de computador que utiliza tabelas. Então vocês, né, puderam observar, não sei se vocês já conheceram, se já utilizaram alguma planilha eletrônica, a utilização dela é em tabelas para a realização de cálculos ou apresentação de dados. Então, toda vez que nós precisarmos cadastrar dados, né, utilização de relatórios, notas, frequência de alunos, né, o cadastro dos dados em um computador, a gente pode utilizar o Excel. A planilha eletrônica aqui que a gente viu hoje foi o Excel, que utiliza uma tabela para fazer a inserção desses dados. E aí esses dados, na tabela, a gente pode fazer cálculos. Eu quero saber o cálculo de uma nota, o cálculo, né, da estatística das frequências dos alunos, a estatística, né, do meu ambiente de trabalho, quero fazer um levantamento dos dados. Então pode ser feito isso com a planilha eletrônica. E por fim, cada tabela é formada por uma grade composta de linhas e colunas. Tá? Então, quem já teve a oportunidade de conhecer o Excel ou o Calc, né, que também é a versão alternativa da planilha eletrônica, vocês vão perceber que lá tem uma tabela que é composta de linhas e colunas. Nós vimos aí que cada coluna ela é simbolizada, representada por uma letra. Então tem lá uma letra A, B, C, cada uma dessas letras faz referência àquela coluna. E aí as linhas dessa tabela são representadas pela numeração, né, que começa numa ordem crescente, né, começando do 1, e aí vai aumentando conforme a gente vai utilizando. Para a gente fazer referência a um determinado dado nessa tabela, a gente tem que fazer o cruzamento entre a coluna e a linha. Né? Então a gente vai ter ali a coluna A, linha 2. Então vai ser A2, vai ser aquela célula que está ali no encontro daquela coluna A com a linha 2. D5 é a coluna D, linha 5. Então assim sucessivamente, a gente pode utilizar a planilha Excel dessa forma, fazendo esse tipo de referência. Ao utilizar isso, né, ao fazer uso dessa planilha, a gente vai poder criar fórmulas, fazer algumas somas, que vai tornar muito mais prático a utilização desses dados no nosso dia a dia. Tá? Então essa foi a resposta da questão número 1, o que é uma planilha eletrônica, qual é a sua finalidade, né? E a gente conheceu aí que ela nada mais do que uma tabela que a gente insere os dados e começa a utilizar esses dados e criar fórmulas que facilitam a utilização das informações no nosso ambiente de trabalho, ok? Questão número 2, indo a ela, falava lá quais são os dois principais tipos de planilhas eletrônicas e aí descrever quais são as características e as diferenças entre elas. Temos aqui o Excel, que é um programa de planilha eletrônica escrito para computadores que utilizam o sistema operacional Windows, né, Microsoft Windows. Então a característica do Excel é que ele é da própria Microsoft, é uma ferramenta Microsoft, então ele foi criado para ser utilizado no ambiente sistema operacional Windows. Quando eu utilizo um documento do Excel, ao salvar esse documento, a extensão desse arquivo é .xlsx. Essa é a extensão do arquivo Excel. Salvou o documento, essa é a extensão. Toda vez que você estiver utilizando o seu computador e ver um arquivo numa determinada pasta e tiver essa extensão, quer dizer que ele é um arquivo Excel. Tá? E por fim, algo que a gente já sabe, é um programa pertencente ao pacote Microsoft Office. Então, o Microsoft Office é o pacote que tem não somente esse programa, o Excel, como também tem outros programas, como a gente viu o Word na aula passada, tem o PowerPoint, tem outras demais ferramentas que são incorporadas ao pacote Microsoft Office. E o Excel é uma delas. Quando a gente fala de planilhas eletrônicas, é o Excel e ele é muito conhecido, muito utilizado. Vamos falar então agora do outro programa de planilha eletrônica que nós temos para a questão número 2, é o Calc. O Calc, quando se falar em Calc, vocês vão agora ter
já esse conhecimento de que ele é um programa gratuito que possibilita a criação, edição, apresentação de planilhas eletrônicas. Tem a mesma funcionalidade do Excel. O Calc ele é o concorrente do Excel para os aspectos de planilha eletrônica. Quando eu vou salvar um documento do Calc no meu computador, a extensão do arquivo Calc é esse aqui, .ods. Então, toda vez que nós formos utilizar o computador e ver um arquivo com essa extensão, .ods, quer dizer que se trata de um arquivo do Calc. Ok? Então, é uma planilha eletrônica do LibreOffice. Lembrando que esse programa pertencente ao pacote LibreOffice. Então, o LibreOffice traz como alternativa o Calc. O Calc ele vem ali para concorrer com o Excel e ele atende muito bem as características da planilha eletrônica, apresenta as fórmulas de forma bem similar ao que a gente vê no Excel, e as empresas têm utilizado muito por questões de economia, né, dos recursos que são disponíveis na área de tecnologia. Então, uma boa alternativa é o Calc. Tá? Recomendo vocês acessarem a internet, buscar informações sobre o Calc, até mesmo para estar conhecendo essa ferramenta e, por que não, fazendo o download também dela, instalando no computador, afinal de contas ela é gratuita. Ok? Então, seguindo aqui, na questão 3 foi pedido para relacionar, né? Então, relacione os itens. Aqui a gente tem o Excel, né? O item 1, o item 2 o Writer, o 3 o Word e o 4 o Calc. Ferramenta, aí primeiro item que tem aqui, ferramenta de editoração gratuita. Lembrando que editoração é edição, né? Então, eu vou fazer uma edição de texto, vou formatar o meu texto. Então, uma ferramenta que vai editar texto de forma gratuita, a gente pode dizer que é o Writer, né? Então, aqui eu vou ter a opção número 2, que ele edita o texto de forma gratuita. Então, essa seria a opção correta. Folha de cálculo, lembrando que folha de cálculo também pode ser dita planilha eletrônica, pertencente ao LibreOffice. Então, essa aqui também, né, acabamos de falar, fácil, né? Então, aqui nessa aqui a gente tem o item 4, que é o Calc. Ela é a folha de cálculo do LibreOffice. Terceiro item, programa licenciado. Programa licenciado, ou seja, eu tenho que pagar a licença dele, né? Destinado para formatação de texto. Então, agora a gente está falando do Word. Então, aqui seria o 3, que é um programa licenciado, eu tenho que pagar a licença do Word para estar formatando o texto, né, que ele pertence ao pacote Microsoft. E, por fim, o último item é o que fala de planilha eletrônica, cuja extensão é o XLSX. Então, a planilha eletrônica que tem essa extensão é o Excel. Então, aqui seria o número 1. Então, aqui a gente já preencheu aqui todas as alternativas. Essa é a resposta correta da questão número 3, ok? Então, a gente tem aí essa definição. Na questão 4, para a gente fazer o encerramento dessas questões, trabalha-se com fórmulas e perguntou qual a importância das fórmulas. E aqui tem a resposta, ó. As fórmulas servem para facilitar os cálculos matemáticos que forem necessários realizar na planilha eletrônica, ok? Então, as fórmulas, a principal finalidade da fórmula é você criar uma vez apenas aquela fórmula. Você cria para uma determinada situação. Vamos citar um exemplo. Eu preciso criar uma fórmula para calcular a média do primeiro e segundo bimestre, né, das notas de um aluno. Então, você faz ela apenas uma vez, cria ali a fórmula somando a nota do primeiro bimestre com a do segundo bimestre e dividindo por 2. Criou aquilo ali, criou aquela fórmula, você tem ali a média daquele primeiro aluno. Então, ok. Só que na minha lista eu sou coordenador de uma escola que tem 200 alunos, 300, 500 alunos, que seja, né? Eu vou precisar repetir a elaboração dessa fórmula para cada aluno que eu tiver? Aí não, né? A planilha, ela vem com essa finalidade. Você cria a fórmula apenas uma vez e depois você clica e arrasta, aplicando a fórmula para os demais alunos. E ao fazer isso, a fórmula já é aplicada respectivamente para cada célula, onde tem o nome e as notas dos alunos. Tá? Então, a finalidade da fórmula é justamente vocês entenderem que ela vem para facilitar. Você cria ela apenas uma vez e depois disso você pode reaproveitá-la, né, nas demais situações que for necessário.
ok? Então, o objetivo da nossa aula de hoje foi trabalhar as planilhas eletrônicas, é algo que realmente é solicitado, né, por todos os alunos. Então, recomendo a vocês acessarem o ambiente virtual, né, afinal de contas, hoje a gente teve, né, um pequeno problema técnico na emissão das imagens. Então, acessem o ambiente virtual, acessem o tutorial, né, e pratiquem, né, é só a prática que leva à perfeição, ok? Agradeço a presença de vocês e até a próxima aula. Um abraço.